Lucas 4:38. Diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre. E pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Nós vamos continuar na nossa série, é tudo sobre Jesus, e hoje nós vamos meditar no seguinte título: Jesus, o Deus extraordinariamente simples. Jesus, o Deus extraordinariamente simples. Depois de ter agido de forma fenomenal durante uma reunião na sinagoga, Lucas, Mateus e Marcos relatam que Jesus foi para a casa de Pedro. Comparando a narração de Marcos e de Mateus, vemos que esse episódio aconteceu numa cidade chamada Cafarnaum. Quando estava em Cafarnaum, Jesus se alojava na casa de Pedro, porque Jesus nunca teve uma casa própria. Jesus estava cansado. A experiência dentro da sinagoga havia sido excepcional, mas também estafante. E provavelmente o mestre desejava apenas duas coisas: um período de descanso e uma boa refeição. Segundo o costume judaico, a principal comida durante o sábado era celebrada imediatamente depois da reunião na sinagoga, a hora sexta, ou seja, ao meio-dia. O dia para os judeus começava às 6 da manhã e as horas se contavam a partir dessa. Pedro estava casado e, segundo a tradição, mais tarde a sua esposa colaborou com ele na proclamação do evangelho. Paulo relata em 1 Coríntios capítulo 9, que a esposa de Pedro o acompanhava em algumas viagens. Nessa ocasião, a sogra de Pedro estava doente com uma febre. Lucas, que era médico, ressalta que a febre era alta. Talvez para dar ênfase ao tipo de febre que aquela mulher sofria. Na Palestina, havia 3 tipos de febres muito comuns. A febre de malte, acompanhada por grande debilidade, anemia e um declínio geral das energias, que depois de muitos anos de sofrimento, podia terminar com a morte. Havia também o que poderia denominar-se febre intermitente, um pouco similar ao que nós temos hoje como febre tifoide. Mas, sobretudo, havia febre causada pela malária. Nas regiões do Rio Jordão, entrava e saía do o mar, o Rio Jordão entrava e saía do mar da Galileia. Havia zonas pantanosas onde se criavam e se multiplicavam os mosquitos da malária. O doente experimentava acessos de febre, calafrios, que fazia sentir muito mal. Mais provável é que a sogra de Pedro sofresse de malária. Ao ver o estado físico da mulher, provavelmente Pedro e André, que viviam nesse lar, intercede junto a Jesus por aquela mulher. Nenhum dos evangelistas relata o que motivou Jesus curar aquela mulher. Não há ênfase na fé daqueles que intercedem junto a Jesus. Também não existe nenhuma declaração de Jesus explicando o que ele estava fazendo.
talvez a motivação de Jesus curar aquela mulher fosse que aquela doença talvez prejudicasse de alguma forma o discipulado de Pedro. Talvez Pedro tivesse que ficar com a sua família. Então Jesus resolve curar. Lucas, como médico, tem a sua atenção voltada para a posição adotada por Jesus. É uma posição típica de um profissional de medicina. Jesus se inclina sobre ela. Nós não sabemos como a cura se efetuou. Sabemos apenas o que lemos. Que Jesus se inclinou, repreendeu a febre e que a febre a deixou. Tudo ocorreu de uma vez. Uma ordem para sair e a febre se foi. São tão poucos os detalhes apresentados, diferente de outros casos. Outros casos de Jesus curando, nós encontramos mais detalhes. Nesse, não. Um determinado comentarista, olhando essa escassez de detalhes, afirmou que provavelmente não exista muito detalhes sobre esse fato, já que esse fato ocorreu no começo do ministério de Jesus, e as pessoas estavam tão impressionadas que se esqueceram de observar os detalhes. Tudo que nós podemos inferir com segurança é que o poder de Cristo sobre a doença é tão grande que basta uma palavra sua para que ela cesse imediatamente. Além disso, a cura não foi apenas súbita, mas foi completa, total. A sogra de Pedro nem mesmo disse assim: estou livre da febre, porém exausta. Nada disso. Ao contrário, apenas um momento antes de Jesus a tomar pela mão e repreender a febre, ela estava sofrendo. De repente, Jesus diz uma palavra e a temperatura dela volta ao normal, e não apenas isso. A energia dela volta ao normal. A força dela volta ao normal. O texto diz que ela se levantou e imediatamente começou a servir todo mundo que estava na casa. Esse milagre diz muito sobre a pessoa de Jesus. 2 versículos, apenas 2 versículos, mas que mostram e falam muito sobre a pessoa do Mestre. Falam também como ele age em alguns momentos. Fala também de o que ele espera daqueles que são abençoados por ele. É sobre Jesus, sobre a simplicidade do Mestre, sobre a simplicidade da ação do Mestre, que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite. E a primeira verdade que nós podemos aprender com esse relato é que a simplicidade da pessoa e das ações de Jesus não o fazem menor que o sistema religioso. A simplicidade da pessoa e das ações de Jesus não o fazem menor que o sistema religioso. O versículo 38 diz assim: Jesus saiu da sinagoga. Quando lemos os evangelhos, nós encontramos que além do templo em Jerusalém, haviam as sinagogas. As sinagogas eram pequenos locais de reunião dos judeus que serviam para 2 propósitos: para a oração e para o ensino. Durante a semana, as sinagogas funcionavam como escolas para a educação dos meninos judeus. No sábado, os fiéis se reuniam para a leitura das escrituras do Antigo Testamento e para oração. Nas sinagogas não haviam ministros ordenados. As reuniões
eram conduzidas por leigos. Alguns estudiosos sugerem que as sinagogas foram criadas pelos judeus durante o cativeiro babilônico. Por eles estarem longe de Jerusalém e sem o templo, eles criaram novos locais de culto. O evento relatado no texto que lemos ocorre depois de Jesus ter ido até a sinagoga ensinar o povo. Nenhum dos evangelistas vai dizer abertamente sobre o que Jesus ensinava. Mas nós podemos presumir o que ele estava ensinando se nós lemos um versículo posterior a esse que nós lemos, o versículo de número 43, que diz assim: é necessário que eu pregue as boas novas do reino noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Lendo esse versículo, nós presumimos que Jesus estava naquele sábado, na sinagoga, falando do evangelho, anunciando as boas novas. O evangelista Marcos, contando esse evento, ele enfatiza que o ensino de Jesus contrastava com o dos escribas, porque os ensinos de Jesus vinham com autoridade. Esses mestres da lei, os escribas, eles não davam respostas diretas ao povo, eles se limitavam a fazer citações de fontes rabínicas. Eles diluíam as escrituras, o Antigo Testamento, com suas tradições. Misturava-se o Antigo Testamento com as tradições dos homens. Jesus, entretanto, ensinava com contundência, com autoridade divina. Durante esse período na sinagoga, além de ensinar o povo com autoridade, Jesus repreende um demônio que estava em um homem. Depois disso, Jesus vai para a casa de Pedro. Os judeus eram apegados às suas tradições religiosas e ao templo. A sinagoga, embora tivesse um tipo de culto mais simples do que o encontrado no templo, ainda tinha uma ligação com o templo. Podemos afirmar que, apesar de não ser o templo, a sinagoga tinha o mesmo sentimento religioso que havia naquele local. Por via de regra, sacerdotes exerciam seus ministérios no templo e os leigos na sinagoga. Jesus, porém, se diferencia desses homens, pois ele não ministra apenas nos lugares de adoração, ele vai com os seus discípulos até as suas casas, se envolve em suas vidas familiares. Jesus se preocupa com os indivíduos, não só com as multidões, se preocupa com mulheres e com homens. Seus discípulos têm liberdade de falar com ele sobre as suas preocupações, sobre as preocupações deles com as famílias deles. E Jesus supre as necessidades dos seus discípulos. Ele ministra sempre, onde quer que ele esteja, sem alarde. Ele aceita a hospitalidade e é servido juntamente com os outros. Enquanto faz discípulos, Jesus está formando uma nova família dada para servir uns aos outros, assim como Jesus fazia. Esse tipo de atitude de Jesus fazia com que os sacerdotes, escribas e fariseus constantemente o criticassem. E eles o consideravam inferior. Essa mesma atitude levava aqueles homens a não crerem nele como Messias. É interessante, irmãos, que posteriormente a esse período, o tipo de culto prestado pelos discípulos de Jesus foi criticado por ser simples demais. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, nós vemos essa realidade. Mas a questão, irmãos, é que aqueles críticos de Jesus não atentavam para a sua mensagem, e sim para a sua forma de agir e com quem ele andava e onde ele ensinava. Eles estavam mais preocupados onde Jesus estava ensinando, com quem que ele estava andando, do que aquilo que ele estava ensinando.
É por isso que eles julgavam a Jesus como inferior. Porém, irmãos, a grandiosidade de Jesus não consistia onde ele ensinava, não consistia com quem ele andava. A grandiosidade de Jesus consistia nele mesmo, nas suas obras e na sua mensagem. Por esse motivo, irmãos, não importava se Jesus estava ensinando no templo, na sinagoga ou na casa de alguém. O que fazia dele grande não era o local, mas a sua mensagem. O que fazia de Jesus grande não eram as pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem, mas a sua vida. O que fazia de Jesus grande não era, irmãos, quem, onde, o que ele estava ensinando. Era a sua obra que fazia ele grande. Os líderes religiosos judaicos não tinham a mensagem de boas novas, mas apenas um conteúdo escravizador. Suas várias regras não produziam vida, mas apenas condenação. Suas vidas em si mesmos não tinham nada que os fizesse superiores. E suas obras não mudavam a vida de ninguém. A grande diferença entre os líderes religiosos e Jesus é essa. O sistema religioso judaico, o sistema religioso daqueles homens não podia fazer nada pelas pessoas. Já Jesus poderia mudar a vida delas. O que mais nós encontramos hoje são pessoas que se portam justamente como fariseus, escribas. O que mais nós encontramos são pessoas que estão abraçando o sistema religioso dos evangélicos, mas que não têm se aproximado de Cristo. Apenas elas mudam de religião. Apenas elas mudam onde elas desenvolvem a sua religiosidade, ou sua espiritualidade, seja como você quiser. Nós temos encontrado pessoas que têm abraçado o mundo evangélico, mas não têm abraçado o discipulado de Cristo. O que mais nós encontramos, irmãos, são pessoas que julgam o ministério pelo tamanho do templo. O que mais nós encontramos hoje, irmãos, são pessoas que acham que precisam de subterfúgios da religião para que as pessoas sejam transformadas. Como nos tempos de Jesus, quando um culto é simples demais, as pessoas acham que falta alguma coisa. Então elas começam a acrescentar tudo o que o povo pede. Vamos botar um jogo de luz aqui, aí na hora do louvor a gente vai abaixar a luz, para deixar só a luz aqui, para dar um clima melhor para a adoração. Pastor, vamos fazer um púlpito mais hippie. Vamos fazer um púlpito de pallet. Vamos fazer uma coisa mais cool, mais legal. O culto da igreja é muito simples. Pastor, o culto da igreja é muito simples. É louvor, pregação, acabou-se. O senhor não chama nem ninguém lá para frente para orar. Eu sinto, irmãos, que se Jesus estivesse nos nossos dias, ele sofreria ainda mais do que ele sofreu. Ele seria criticado muito mais do que ele foi. Porque a nossa geração não se contenta com aquilo que é simples. Nós queremos sempre mais. Nós somos eternamente insatisfeitos. O que mais nós encontramos hoje são pessoas que não entenderam que o mais importante não é a qualidade do lugar que se reúne. O mais importante não é nem aquele que está pregando. O mais importante é a mensagem que tem sido pregada. Isso é o mais importante. Jesus não se preocupava nem com o lugar, Jesus não se preocupava nem com as pessoas que estavam ouvindo, com as classes de pessoas que estavam ouvindo. Ele se preocupava em cumprir aquilo que ele havia sido enviado, pregar as boas novas do reino de Deus.
a simplicidade da pessoa e das ações de Jesus não fazem menor que o sistema religioso. O sistema religioso judaico era cheio de pompa. Não se poderia chegar no templo de qualquer maneira. Fariseus, escribas e sacerdotes se vestiam de maneiras diferentes para que o povo identificasse quem eles eram. Jesus se vestia como todo mundo. Se Jesus estivesse conosco hoje, nós não veríamos diferença nenhuma. O sistema de culto que Jesus instaurou é simples. Podemos chegar até Deus de maneira simples, por meio de Cristo. Podemos chegar a Deus de maneira simples, como nós sabemos. Simplicidade da pessoa de Jesus e das ações de Jesus não o fazem menor que o sistema religioso. Nós devemos conseguir romper, irmãos, com o sistema religioso e devemos conseguir abraçar mais a Cristo. Mas há uma segunda verdade que nós podemos aprender nesse texto. A simplicidade da pessoa de Jesus e das ações de Jesus não diminuem a grandeza do seu poder. Olha o que diz o versículo 39. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Como nós vimos anteriormente, não há muitos detalhes nessa cura realizada por Jesus. Sobre a ação de Jesus, tudo o que lemos é o seguinte: ele estava em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre. É tudo que nós sabemos. Lucas usa apenas 6 palavras para dizer tudo o que Jesus fez. Ele simplesmente se curva, repreende a febre e a mulher é curada. Não tem show, não tem alarde, não tem exibicionismo. Ele só se curva. Ele só repreende a febre. Pronto. Quanta diferença entre Jesus e esses curandeiros da televisão. Eu tenho observado que os evangélicos só vão trocando os ritos de uma religião e colocando esse rito em outra religião. Não tem as rezadeiras? Não tem os curandeiros? Os evangélicos também têm. E eles têm até programa de televisão. E até eles dizem assim: eu não aguento mais, o programa vai fechar. Eu não aguento mais, é muita pressão. Jesus não precisou fazer entrevista com a mulher, não. Por onde o mal entrou? Não precisou fazer isso, não. Ele não precisou fazer com que ela dissesse o nome da igreja. Onde é que você foi curada? Onde é que você já foi que você não foi curada? Ele não precisou fazer um banner dizendo quantas curas ele tinha realizado. Ele não precisou ser esfaqueado e sujar a camisa com sangue e depois vender pedaço da camisa ou passar a camisa no povo dizendo que ela estava curada, para curar, que ela estava curando as pessoas. Ele simplesmente curou. Ele simplesmente fez. Jesus não precisou fazer campanha das 7, 14 e 21 semanas. Ele simplesmente curou a mulher. Jesus
não precisou pedir oferta especial, nem oferta pela cura, nem oferta no envelope ungido para curar a mulher. Ele simplesmente curou. Eu quero dizer para os irmãos que eu creio no poder de Deus. E eu creio não apenas por ter visto ou por ter experimentado desse poder. Eu creio, antes de tudo isso, porque está escrito que Deus é poderoso e que Cristo é poderoso. Eu creio porque a palavra de Deus diz. Agora, quando eu vejo esses pastores televisivos, esses mercenários e suas curas, eu sinto sinceramente que esses charlatões estão enganando o povo. Pois eu não vejo neles nenhum traço, nenhum resquício da atuação e da pessoa de Jesus. Sabe quando eu vou crer nesses curandeiros da televisão? Quando eles curarem de graça. Sabe quando eu vou crer nesses curandeiros da televisão? Quando eles visitarem os hospitais e curarem as pessoas. Porque os hospitais estão cheios de gente para ser curada. Sabe quando eu vou acreditar nesses curandeiros da televisão? Quando o nome de Cristo for exaltado, e não o nome da igreja dele ou deles. Eu creio, irmãos, que esse é um bom teste, é um teste apropriado, para nós identificarmos os verdadeiros homens de Deus, as verdadeiras curas. O verdadeiro homem de Deus e as verdadeiras curas se assemelham com a ação de Jesus Cristo. O que eu mais vejo é gente chegando de cadeira de roda, está curado. Aí a pessoa sai, ele sai escorando a pessoa. O texto diz o quê? Que a mulher imediatamente se levantou, como nada tivesse acontecido na vida dela. Irmãos, qualquer lugar que cobre pela cura, ou que queira te vender um objeto ungido, ou que dê destaque para o instrumento humano, que possivelmente Deus irá usar para curar, é charlatanismo disfarçado de poder de Deus. Fuja desses lugares. A não ser, é claro, que você goste de ser enganado. Olhando novamente para o texto, nós percebemos que, embora não existam atos portentosos nesse relato, o que não falta é compaixão. Toda a cena está cheia desse sentimento. Você se lembra que Jesus está cansado? Ele está cansado, ele está exausto, e provavelmente ele está com fome. E tem gente, irmão, que quando está cansado, com sono e com fome, meu irmão. Mas mesmo assim, ele se importa com a situação daquela mulher. Isso nos ensina, irmãos, que Jesus tem mostrado sua compaixão por nós, mesmo quando nós não vemos coisas extraordinárias acontecendo na nossa vida. Nós vivemos orando, irmãos, e esperando o extraordinário de Deus sobre nós. Esses dias eu vi um congresso que dizia, esperando o extraordinário de Deus. Nós esperamos tanto o extraordinário, que nós não vemos a compaixão de Jesus pelos meios ordinários, pelos meios comuns. Nossas vidas estão cheias de ações corriqueiras, que o próprio Deus realiza em nós, e nós não percebemos isso. Jesus, irmãos, manifesta a sua compaixão por nós em nossa vida comum. É no lavar da louça que podemos ver a compaixão de Jesus por nós. Pois se lavamos a louça, é porque tínhamos o que cozinhar, e por isso elas estão sujas. É no respirar diário. São nas vitórias corriqueiras. São nos pequenos detalhes, irmãos, que nós vemos a compaixão de Deus sobre as nossas vidas. É no arroz com ovo, ou no baião com churrasco.
Em ambos os casos, Jesus está mostrando compaixão por nós. É no choro, é no desabafo, é no ouvido o grito da nossa alma em nossas orações que Jesus está demonstrando compaixão por nós. Nós queremos, irmãos, ver os atos portentosos de Deus, quando Ele age em pequenos detalhes sobre nós. Ou você nunca parou para pensar que muitas vezes você mal deseja uma coisa, e você não fala para ninguém, e de repente aquilo acontece? Ou você nunca percebeu que Deus usa de pessoas que você nunca espera para te abençoar? Ou você nunca parou para pensar que todo mundo vive em crise, mas você consegue vestir, comer, passear, vestir seus filhos? São nos atos corriqueiros. Nós queremos, irmãos, que Jesus apareça para nós. É isso que a gente quer. A nossa fé, irmãos, é tão pequena que a gente ora esperando que Jesus desça com 2 anjos carregando Ele e resolva todos os nossos problemas. Porém, nós não percebemos que Jesus tem usado portadores da sua imagem, que são semelhantes a você, que são comuns, para serem os portadores da compaixão. É nos pequenos detalhes que a gente vê a compaixão de Deus por nós. Mas há uma terceira verdade nesse texto. A simplicidade da pessoa e das ações de Jesus devem modelar o nosso serviço. A simplicidade da pessoa e das ações de Jesus devem modelar o nosso serviço. Olha o que diz o versículo de número 39. Estando ele em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Perceba que ela se levantou imediatamente e passou a servir a Jesus. Amém? Não. Ela passou a servir todos. Assim que foi curada, a mulher se levantou e começou a servir ao mestre e aqueles que estavam com ele. Evidentemente, aquela mulher pensava da seguinte maneira: fui salva para servir. A sogra de Pedro usou o dom da saúde restabelecida para servir a Jesus e os outros. E essa é a forma, irmãos, que nós devemos nos portar também. Quando a sogra de Pedro sarou, ela se levantou imediatamente e servia eles. Ela se deu conta que a sua saúde havia sido recuperada, então ela poderia servir aos outros. Ela não quis mimos, ela não quis carinho, ela nem botou no Facebook: sogra de Pedro, curada por Jesus, febre alta, grande testemunho. Ela não fez isso. Ela se levantou e continuou a cozinhar. Voltou a cozinhar, voltou a servir sua família, voltou a servir a Jesus. Alguém pode dizer o seguinte: aquela mulher passou a servir, pois essa era uma obrigação dela. E essa obrigação era imposta pela sociedade patriarcal. Mas o que eu vejo é uma mulher cheia de gratidão, que vê a seguinte realidade: eu posso servir, pois eu fui curada. Eu posso fazer as coisas, porque eu fui curada. Eu estava mal, e eu posso servir agora. Eu creio, irmãos, que não apenas a sua cura, mas o próprio exemplo de Jesus
impulsionou aquela mulher ao serviço. O primeiro exemplo que Jesus deu àquela mulher, relacionado ao serviço, foi que o cansaço de um dia cheio de afazeres não pode ser empecilho para servirmos os outros. Um dia cheio de afazeres, o cansaço de um dia cheio de afazeres, não pode ser empecilho para servirmos aos outros, quanto mais para servirmos a Deus. Não venha me dizer que Jesus não estava cansado. Não venha me dizer que o seu serviço cansa mais que o serviço de Jesus. Ele estava ensinando, pisando no terreno do inimigo, literalmente. Enfrentando demônios. Não venha me dizer que o seu serviço cansa mais do que isso. Mas esse cansaço não impediu ele de servir aquela mulher, aquela família. Jesus estava vindo da sinagoga, irmãos. E eu vou dizer uma coisa, só sabe o que é o cansaço de pregar quem prega. Jesus tinha necessidade física de descansar. Tinha acabado de pregar, tinha acabado de expulsar o demônio. Sem dúvida, ao chegar na casa de Pedro, o propósito de Jesus era sentar, era descansar suas pernas. Mas mal ele passou pela porta, vem seus discípulos. Vem Pedro. Pedro gostava muito da sogra dele. Sogra está doente. A febre é alta. Jesus, irmãos, não reclama. Jesus não diz assim, eu estou tão cansado. Eu não vou hoje não. Jesus não diz assim, eu acabei de vir da sinagoga. Oxi! Jesus nos disse assim, tem culto terça, tem culto quinta, eu não sou nem barata de igreja. Estou cansado demais. Jesus não diz assim, depois eu vou te dar atenção. Deixa eu comer primeiro, descansar. Jesus estava sempre disposto a servir. Jesus nunca estava muito cansado para ajudar. As demandas e as necessidades humanas nunca o incomodaram. Ele apenas chega até a mulher, reclina-se sobre ela e a cura. Não pense, irmãos, que isso não cobrou nada de Jesus. Todo o ato de Jesus era um ato que demandava esforço físico e espiritual. Todas as curas que ele realizava exigiam dele virtude, e virtude saía dele, e ele se cansava. Ele estava cansado da sinagoga, estava cansado quando expulsou o demônio. Mas esse cansaço não impediu dele servir mais uma vez. Igualmente, aquela mulher, depois de ser curada, não diz o seguinte, agora eu preciso descansar. Oxe, eu estava com febre até agora há pouco. Ela não diz assim, gente, desculpa, eu estou muito debilitada ainda. Ela apenas se levanta e serve. Ela não diz assim, olha,
por eu ter ficado doente, ficou muitas coisas para fazer. Eu não posso servir vocês agora. Ela não diz assim, a minha agenda está cheia. Ela se levanta e serve. O segundo exemplo que Jesus deu para essa mulher foi que devemos servir sem o olhar da multidão. Aqui, irmãos, não havia publicidade alguma. Não havia uma multidão que admirasse a cura e contasse o fato aos outros. Só havia um lar humilde, onde uma pobre mulher do povo se agitava presa de uma febre muito comum e muito alta. Jesus, irmãos, não foi uma dessas pessoas que mostram sua melhor cara em público, mas no privado são insuportáveis. Porque tem gente que em público é uma bênção. É coisa de Deus. Mas em casa é coisa do capeta. Jesus não era desse tipo. Jesus não era dessas pessoas que faz quando todo mundo está vendo. Mas quando ninguém vê, Jesus não era duas caras. E aí a gente tem que tomar cuidado. Porque muitos de nós é assim. Na igreja levanta a mão, em casa levanta o murro. Na igreja glorifica a Deus. E em casa, o mesmo lábio que glorifica a Deus, amaldiçoa os que lhe perseguem. Que 9 horas canta louvor, meio-dia só palavra torpe. Jesus não precisava de presença de público admirador. Tanto no meio da multidão, como no lar humilde, ele mostra compaixão. Ele tem disposição para servir os outros. Jesus não precisava ter uma multidão ao seu redor para realizar um milagre. Alguns gostam de servir quando todo mundo está olhando. Aquela mulher aprendeu a lição. Ela se levantou, foi servir a mesa, foi fazer a comida, foi lavar os pratos. Esses serviços eram serviços escondidos. Mas eles eram necessários. Aquela mulher não esperou destaque para fazer. Ela apenas fez. Que lição, meus irmãos. Que lição. O serviço daquela mulher é um bom exemplo do serviço que devemos prestar se de fato nós fomos alcançados por Jesus. Se o nosso coração foi regenerado pelo Espírito, então nós somos capazes de fazer as coisas não para as pessoas, mas para a glória de Deus. Não para as pessoas verem, mas para a glória de Cristo. Eis aqui um grande problema da nossa geração. Homens e mulheres que querem servir antes de terem experimentado um verdadeiro encontro com Cristo. Assim, por não terem o coração entregue a Cristo, o seu serviço serve para qualquer coisa e para qualquer Deus. Assim essa geração.
serve por causa do cargo, do título, do plano de carreira ministerial. Auxiliar, obreiro, diácono, presbítero, pastor, apóstolo, semideus, semianjo. Servem porque querem o cargo. Servem porque querem o destaque. Eis uma grande lição para nós. Só um coração regenerado serve quando ninguém está vendo. Jesus é o Deus extraordinariamente simples. Sua simplicidade no modo de agir, sua simplicidade no modo de ser, não faz menor que qualquer outro sistema religioso. Sua simplicidade no modo de agir e no modo de fazer não diminui em nada o seu poder. Com uma palavra, ele pode fazer as coisas. Sua simplicidade e o seu modo de agir devem modelar nosso serviço. Que Deus possa aplicar essa palavra em nosso coração. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. É no nome do teu Filho que